seja o nosso de coração ou não, levantamos as mãos, gritamos, celebramos quando o nosso time faz um gol. Mas por que a gente não celebra aquele que deu a vida por nós? Por que não conseguimos celebrar aquele que se entregou no madeiro para que eu e você pudéssemos ter vida? Porque éramos mortos, estávamos mortos, condenados ao pecado, no lamaçal e na escuridão das trevas. Mas Ele se fez carne, se fez vivo, como um menino nasceu, se entregou por causa de mim, por causa de você, para que nós pudéssemos ter vida. A vida que você carrega não é sua, é dele. Então celebramos, nos alegramos com as coisas de fora e esquecemos de alegrarmos com aquele que nos deu tudo que nós temos. A sua família foi Deus que te deu, a sua casa foi Deus que te deu, o seu trabalho foi Deus que te deu, os seus filhos, a herança do Senhor. Então, irmãos, nós temos todos os motivos para agradecer a Ele. Mas essa caminhada não significa que nós não vamos passar por todo tipo de tribulação, nós não vamos passar por dificuldades. Onde está dizendo isso na Bíblia, que vai ser um mar de rosa do princípio ao fim. Quem disse para você está mentindo, porque a nossa vida, a Bíblia fala que todos os dias somos entregues como ovelha para o matador. Todos os dias nós somos entregues, e todos os dias Satanás está ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos destruir. Está procurando algo para poder tragar a nossa vida. E aí o que ele encontra? O sangue do Cordeiro despejado em nós, e uma armadura celestial que nos protege nos dias maus. Mas você está dizendo que nós vai ser tudo paz e bênção? Não. Vai ser fé, perseverança e confiança até o fim. Porque quanto mais o Senhor nos leva para um nível maior, mais são as dificuldades. Quantos passaram dificuldade essa semana? Quantos passaram por tribulação essa semana? Quantos pensaram em desistir essa semana? Quantos disseram, não dá mais, Senhor, as portas se fecharam? Não se preocupa, se Deus está no controle da tua vida, a porta está fechada para que uma possa abrir dentro do propósito de Deus para você. Não se preocupa, que às vezes teu coração recebe tantas situações e palavras, aí você fala, poxa Deus, o que está acontecendo? Eu estou te moldando, eu cuido de você. Mas se nós não entendemos isso, como vamos ser lembrados? Como nós vamos ser lembrados aqui? Se hoje a trombeta soar ou a ficha chamar o teu nome, o que as pessoas vão falar ao teu respeito? Para vivermos um nível diferente daquilo que Deus tem, para vivermos um novo nível de fé, um novo nível, sabe, aquilo que Deus nos chamou, precisamos entender o que Deus quer de nós. E deixou um exemplo, quando falamos em Hebreus 11, todo mundo sabe que é a galeria dos heróis da fé. Quantos querem participar dessa galeria? Quantos querem participar dessa galeria? Seja honesto, irmão. Quantos querem participar, escrever o teu nome e deixar aqui, olha, Rodolfo passou por toda tribulação, mas persistiu, ficou fiel a Deus e recebeu a vitória. Sabe isso da galeria da fé? Nós vamos ler aqui. Mas para que nós possamos entrar nesse hall da galeria de fé, de homens e mulheres de fé, todos eles passaram por aflições. Então essa aflição que você passa, leve e momentânea, vai produzir um efeito de glória quando terminar tudo. Quando essa tribulação passar, quando essa tempestade se for, é o maior testemunho para você entregar. É o maior testemunho. Não tem como darmos testemunho sentado no banco. Não tem como darmos testemunho apenas de coisas passageiras. Não. Deus vai dar o testemunho nas nossas tribulações, nas nossas batalhas, nas nossas lutas. Porque aí vai passar para as outras pessoas. Tudo é possível aquele que crê. Glória a Deus. Tudo é possível. Então, por isso, essa semana o Senhor colocou algo no meu coração, que é essa leve e momentânea tribulação. Eu estou te moldando, eu estou te trabalhando em você. Cada nível que Deus cobra de nós e nos leva a um lugar diferente, existe um nível de maturidade e entrega diferente, renúncia diferente. Então vamos lá, Hebreus 11, 23, 31. Sabe o que esse cara fez? Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de
desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, já era adulto, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por um tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. E ele que tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível diante dele. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os seus filhos mais velhos deles. Ele continuou. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se fosse uma terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Foi pela fé que o Mar Vermelho, foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó. Depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu como os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Para entrarmos na galeria da fé, não é somente as conquistas que nós fazemos, mas as renúncias que nós entregamos a Deus. Todos esses homens, para entrarem aqui, Abraão, Jacó, Isaac, Moisés, todos eles renunciaram, às vezes, coisas que para nós eram tão importantes. Se fizesse uma proposta hoje para você, você quer morar num palácio com toda a riqueza, com tudo aquilo que o palácio pode desfrutar, você vai levar uma paternidade de filho da filha da rainha Elizabeth, o que você escolheria? Você escolheria estar dentro de um palácio, sendo servido por todos, ou ir morar num deserto, onde ninguém te conhece, mas Deus preparou esse lugar para revelar o teu propósito? Nós não conseguimos entender o que acontece no hoje, mas o amanhã, a Bíblia fala que pertence ao meu Senhor. Então eu não me preocupo com o que está acontecendo hoje, eu preparo hoje, esperando o que Deus vai fazer amanhã. Então eu me entrego nele. A fé, meu irmão, é a base da nossa caminhada. E Hebreus 11, ele nos leva para essa galeria da fé, pastor, para que nós não possamos esquecer onde exemplos de homens e mulheres que confiaram em Deus, mesmo diante das circunstâncias adversas. A fé, ela não é testada quando as coisas estão boas. A fé é testada quando não tem o que comer e você crê em Deus. Quando a enfermidade bate na sua porta, você diz: eu tenho um médico dos médicos que ora por mim. Eu tenho um médico dos médicos que me guarda e que me protege. Eu tenho um médico dos médicos, eu tenho aquele que guarda a minha vida. Sabe, irmãos, então nós temos que entender que esses homens e mulheres, mesmo diante de situações impossíveis, nos desafiam a avançar para um nível mais profundo de fé e acreditar em Deus. Esse problema que você está passando, a tempestade que você está vivendo, eu tenho uma coisa para dizer para você: essa leve e momentânea, repete comigo, vai passar. E quando passar, vai produzir frutos de glória. Quando passar, vai produzir frutos de glória. Por quê? Porque Deus não quer saber como você entra, Ele quer saber como você permanece e como você sai do meio da tribulação. Uns entram nessa tribulação, nessas adversidades, nas tempestades e começam a murmurar. Os que confiam no Senhor diz: louvado seja o nome do Senhor, porque se Ele permitiu, Ele vai estar comigo. Se Ele permitiu, o que está acontecendo isso? Alguma coisa Ele quer moldar em mim. Alguma coisa Ele quer trabalhar em mim. Alguma coisa Ele quer, sabe, mudar e modificar na minha maneira de ser, viver e enxergar o Evangelho. Então nós começamos a ver que o Charles Spurgeon, ele fala: a fé é ver o impossível, acreditar no incrível e receber o impossível.
Ele está dizendo, é acreditar no sobrenatural. Isso é fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não vejo, mas eu espero. E quantos têm fé para esperar em Deus? Quantos de nós repetimos isso várias vezes, mas não conseguimos praticar isso na fé? Quantos repetimos isso incansavelmente, mas não conseguimos, concretizar verdadeiramente? Será que as pessoas conseguem olhar para você e ver um homem ou uma mulher de fé baseado no que você está passando? Como você está? Tudo bem. Mas a menina está morta em casa. Está tudo bem. Mas não tem um alimento na minha casa. Mas está tudo bem. As portas do emprego se fecharam. Está tudo bem. Estão me perseguindo. Está tudo bem. Estão caluniando ao meu respeito. Está tudo bem. Ei, levantaram falsos e começaram a te perseguir. Não tem problema, porque Mateus, o Sermão do Monte, o 25, ele fala, olha, antes de vocês, os que vieram antes de vocês foram perseguidos, caluniados, xingados, humilhados. Então, o que você acha que vai acontecer com você? Então, quando as pessoas te caluniarem, deformarem você, te perseguirem, olha para a Bíblia e diz, eu estou no caminho ao qual o Senhor determinou para mim, porque ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém atira. Se você estiver sentado, não fazendo nada, você não incomoda ninguém. Mas abra a Bíblia e começa a pregar o Evangelho, e o inferno se levanta contra você. Mas não é você que se justifica, não é você que se defende. Há um Deus que vai na sua frente. Há um Deus que justifica. Há um Deus que vai na tua frente marchando. Há um Deus que vai na sua frente justificando aquilo que Ele colocou em você, quem você é e quem Ele é para você. Então, irmãos, entra no modo silêncio e deixa Deus trabalhar. Não há melhor defensor, não há melhor advogado fiel e justo do que o próprio Jesus. Então esses homens entram na galeria da fé. E através da fé podemos viver o que Deus tem para a nossa vida. É muito fácil dizermos que temos fé. A Bíblia fala que Deus deu a cada um de nós uma medida de fé. Não é o tamanho da sua fé, é em quem você deposita a sua fé. Não é o tamanho, porque Ele disse, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um dos menores, as menores sementes, terá a mesma autoridade de dizer assim, olha, sai desse monte daqui e se planta no mar. Não é o tamanho da sua fé que vai convencer a Deus, não é o tamanho da sua fé que vai mover as coisas, é em quem você deposita a sua fé. É em quem eu tenho acreditado para que as coisas aconteçam. Será que eu tenho acreditado no meu irmão ou no Deus que me chamou para viver os milagres? Em quem eu tenho crido? Quem eu tenho ouvido? Será que nós, nessa confusão de tantas informações, temos ouvido claramente a voz de Deus? E eu digo que Deus não está operando, e a minha fé se esvaira. A minha fé se vai. Então esses homens estão nos mostrando, se a tua fé hoje, se a sua fé hoje, você quiser viver um novo nível, se você entender que você precisa e a sua fé aumentar, com certeza você vai ver um nível de conquistas diferentes. Níveis de fé diferentes, provocam milagres diferentes, abrem portas de maneira diferente, chamam a atenção de Deus. Então que tipo de, nível e fé nós temos? Se você quer viver novos níveis hoje, Deus pode fazer e te levar além daquilo que parecia impossível para você. Mas nós vamos entender que Deus trabalha na impossibilidade. Trabalha na impossibilidade para gerar milagres. Então entenda que as coisas de Deus não acabam. Aquilo que vem de Deus não acaba. A fé que Deus depositou em você não acaba. A palavra que Deus lançou não acaba. A Bíblia fala que quando o homem vai lá, o profeta, ele diz, olha, não tenho nada, eu preciso pagar a dívida. Chega o profeta e precisa de azeite. Por que o azeite acabou? Por que o azeite acabou? Bora, Bíblia. O azeite acabou porque as vasilhas acabaram. Porque se tivesse vasilhas até agora, não importa quantas vasilhas fosse, o azeite continuaria escorrendo. Então não é que Deus deixou de derramar o azeite e a provisão. É porque as vasilhas e o recipiente para receber a provisão terminaram.
Não é, sabe, quando Abraão, ele pensava que não podia ter mais filhos. Era ele que achava, eram circunstâncias que não poderia ter mais filhos. Mas Deus deu uma palavra, um anjo veio e diz, olha, você gerará um filho. Sara está do lado de fora da tenda, começa a rir, ela diz, por que tu está rindo? Vai acontecer. Então Deus não é um Deus limitado, Deus já começou e já fez milagres em pessoas que tinham um ventre seco, e Deus transformou em um ventre estéril, sabe, um ventre fértil, um ventre florífico, um ventre ao qual vai frutificar não só um fruto, mas vários frutos, para que o Satanás, para que o inferno seja envergonhado. Onde dizia assim, essa terra é seca, Deus está dizendo, eu produzo vida onde eu quero. Pessoas que não podiam fazer nada, e Deus tem operado milagres. Pessoas que chegaram aqui enfermos, e Deus tem operado milagres. Aí eu pergunto, pastor, o que você quer falar? Louvado seja o nome do Senhor. Deus continua operando milagre, Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Você olha para os heróis da fé e vê Deus fazendo milagre, você olha para Atos dos Apóstolos e vê Deus fazendo milagre, e você olha para dentro de você e diz, é possível um milagre acontecer na minha vida também. Porque o mesmo Deus que estava lá está aqui hoje. O mesmo Deus do Novo Testamento, Antigo Testamento é do Novo e é de agora. É o Deus que está sobre a sua vida. Então, irmãos, para nós vivermos um novo nível de fé, precisamos confiar e acreditar plenamente em Deus. Quantos confiam em Deus aqui? Os que confiam no Senhor são como montes em Sião. Você está entendendo? Que não se abalam. Ah, pastor, tem terremotos? Tem. Tem ventos fortes? Tem. Isso não pode te abalar. Eu sempre falo o seguinte, as tempestades da nossa vida são para testar, não a força da tempestade, mas a resistência do teu barco. Quando Deus te manda para o mar adentro, ide. O mar é revolto, os ventos são fortes, as ondas vão bater no casco. E o que Ele quer ver é a resistência que o teu barco tem. Não é a resistência das ondas, porque não é para testar a onda, é para testar a tua fé. Até onde você acredita em Deus? Até onde você deixa ser trabalhar por Deus? Até onde você deixa ser moldado por Deus? Todo mundo quer ser a imagem e semelhança de Cristo, amém? Amém? Mas você quer passar as dores que Jesus passou? Todo mundo olha para as cartas que o apóstolo Paulo escreveu e diz, olha que homem, eu queria ser como o apóstolo Paulo. Mas você quer passar as dores que o apóstolo Paulo passou, as perseguições que o apóstolo Paulo passou, as rejeições que o apóstolo Paulo passou, as perseguições, as pedradas, quase morreu no naufrágio, quase morreu apedrejado, foi perseguido, preso várias vezes, decapitado. Mas se você tem alguém do teu lado que chama, ai, eu não gosto do meu irmão, e você já foge do evangelho, já foge da igreja, e você quer ser igual ao apóstolo Paulo. Você quer ser igual a Paulo, igual a João, igual a Timóteo, igual a Mateus. Como? Como eu quero ser? Homens e mulheres da Bíblia, ao qual a minha fé está baseado naquilo que eu estou vivendo, não no Deus que eu creio. Então quando ele vê, o azeite não acabou. Só acabou porque acabou a botija. Tem espaço ainda? Tem espaço aí para Deus derramar mais? Tem espaço para Deus derramar mais azeite? Tem espaço para você viver mais da graça? Tem espaço para Deus operar milagres? Tem espaço para ser preenchido pelo Yeshua HaMashiach? Tem espaço aí? Porque enquanto tiver espaço, não vai deixar de haver a provisão dele. Não vai deixar. Quando Marta e Maria achavam que tinha chegado o fim do Lázaro, o que Jesus fala? Não. Ele vai ressuscitar. A Bíblia fala que o Espírito de Jesus se agitou quando Jesus chora e ele dá uma palavra: ei, Lázaro, vem para fora. Para todas as pessoas, aquele era um cenário de morte, já não havia mais condições. 4 dias era impossível haver vida. Mas o que Deus queria levar, o que Jesus queria fazer, era elevar o nível de fé de Marta, de Maria e o do próprio Lázaro. Lázaro, você sabia que tinha morrido, mas ei, ao 4º dia eu te ressuscitei, e todos vão contemplar dessa glória. Então, meu irmão, o teu problema é simplesmente para manifestar a glória, o poder e aquilo que Deus é lá fora. Todos ali sabiam que era impossível Lázaro sair com vida daquele lugar.
Todos podem olhar para você e achar que é impossível você viver algo novo. Todos podem olhar para você e achar que é impossível Deus renovar, restaurar, mudar e transformar a sua vida. Mas o Deus que eu conheço é um Deus que transforma, um Deus que renova, um Deus que realiza milagres. E Ele transforma aquilo que parecia que já não havia mais hipótese nenhuma. Por isso eu creio nesse Deus e eu creio nesses homens de fé que entregaram a sua vida em dores para que o testemunho dele pudesse chegar até nós. Não foi em vão as dores deles. E também não é em vão a minha nem a sua. Há um propósito na sua dor. Há um propósito nisso. Então, fé que desafia as circunstâncias. Hebreus 11:23 ele fala pela fé. O recém-nascido foi escondido durante 3 meses por seus pais. Por fé viram que ele era uma criança, que não era uma criança comum e não tiveram medo do decreto de Faraó. Os pais de Moisés é um exemplo de desafiar as circunstâncias. Havia um decreto. Todas as crianças tinham que ser entregues, elas iam ser mortas. Mas ele disse, não, esse não. Eu vou desafiar a lei do homem. Porque eu sei que essa criança tem um propósito. Ela não nasceu por acaso. A nossa vida não é um acaso. A sua família não é um acaso. O seu filho não é um acaso. É um projeto que Deus tem. E às vezes nós vamos esconder os nossos filhos para o tempo certo. Às vezes vamos entregá-lo nas mãos dos sacerdotes porque eles não nos pertencem. Os nossos filhos não são nossos. São herança e presente do Senhor. Então Moisés, ele acreditou. Sabe, existia um decreto de morte e eles escolheram acreditar que Deus tinha um plano muito maior para o filho deles. Quantos creem aqui que Deus tem um plano muito maior para a tua vida? Quantos creem que Deus tem um plano muito maior para a tua família? Para o teu filho, para a tua casa, para a tua vinda até aqui. Você não caiu aqui de paraquedas, você caiu aqui de um propósito. As portas da imigração, quando você passou, se abriram porque Deus estava lá. E eu creio que nada é em vão. Nada é em vão. Mesmo a luta que você está passando, um dia você vai testemunhar. Eu falo sempre do meu testemunho, eu não vou dar aqui hoje, mas o meu testemunho, quando eu começo a falar para as pessoas, gera fé. Mas a fé para eles foi dor para mim. A fé para as outras pessoas é muito lindo. Mas quando você compartilha a sua vitória, você teve que sofrer antes. Você teve que passar pelo Vale de Jaboque, você teve que passar, meu irmão, por Peniel, você teve que passar por perseguições, você teve que passar por um monte de situações. Para você poder produzir um testemunho de fé. Todos nós aqui temos um testemunho de fé. Todos nós aqui temos um testemunho para dar para Deus. E por que nós nos calamos? Queremos coisas grandes. Queremos que uma perna cresça, que um braço cresça, que do nada eu comece a enxergar. Mas são as pequenas coisas ao qual Deus quer trabalhar, que a igreja precisa ser edificada. Deus não precisa de muito. Ele precisa daquilo que você viveu como milagre para compartilhar como experiência para as outras pessoas. Então esses homens estão aqui para compartilhar conosco isso. Moisés, os pais de Moisés colocaram fé em ação e esconderam o bebê e em seguida colocaram ele no cesto. Quantos aqui teriam essa coragem? De colocar o seu filho num cesto e esperar que as águas o levassem em direção à filha de Faraó. São aqueles que sabem o Deus que servem. São aqueles que sabem que o que você tem não é seu. E se Deus te deu, Ele tira ou Ele simplesmente guarda e abençoa. Então Moisés era a improbabilidade de nascer se fosse conosco hoje. O que nós fazíamos? Amarrava a fita na boca do menino, escondia ele, tapava ele, mas não abria a mão dele. Deus quer ver até onde você está no teu grau de renúncia. Porque o que aconteceu logo a seguir, pastor? Ei, as águas levaram até a filha de Faraó. E logo a seguir chega a irmã. Que menino lindo. Olha, eu não tenho como criar. Faz o seguinte, leva ele para sua casa. E todas as despesas dele estão pagas. Você está entendendo quando você não guarda para você aquilo que Deus deu, não para você, mas para as nações?
Porque do mesmo jeito, 2 homens de Deus, um libertador e o outro que ungiu o rei de Israel, não se foram poupados no seio materno, não. Ei, se Deus me deu, Deus pode levar, mas Deus cuida, Deus governa, Deus guarda, Deus protege, porque tudo dele, para ele e por ele são todas as coisas. Não, pastor, não posso fazer algumas coisas porque, sabe, eu tenho medo. Que medo é esse? Você não confia em Deus? Sabe, irmãos, eu tenho pessoas aqui que ainda não têm a legalidade para estar nesse país, e você vê homens do nada sendo deportados, e Deus tem preservado você. Deus tem guardado você. Cegado os polícias, cegado os guardas, cegado todo mundo. Por quê? Porque Ele tem um projeto na sua vida. E não desperdice. Só tem uma vida para ser vivida. Só tem uma chance de poder entregar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Não tem duas. Se a trombeta soar, meu irmão, e a tua ficha tocar, ou a minha, não tem amanhã. É o hoje. E o que você vai fazer hoje com aquilo que Deus te deu? O que você vai devolver para Deus aquilo que Ele te entregou? Porque vai chegar o dia dele te cobrar aquilo que Ele te entregou. Onde está a tua fé? Quando falamos de fé, para você entregar tudo, as pessoas pensam logo, está falando de dinheiro. Não, irmão, estou falando de entregar a nossa vida, porque ela não pertence mais a nós, pertence a Cristo. Então, quando vemos aqui homens e mulheres nessa galeria da fé, vemos que muitas vezes enfrentamos decretos no mundo que tentam nos limitar ou destruir a nossa esperança. Vemos agora aqui o governo dizendo assim, olha, vai ser a maior perseguição que vai acontecer para os imigrantes ilegais. Quantos estão com medo? Está com medo de quê? Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você. Está com medo de quê? Porque o Deus que eu conheço muda decretos, guarda e protege você. Então Ele está falando, olha, o mundo limita, sabe? Ele tenta nos limitar, ou destruir a nossa esperança. A fé nos chama a desafiar essas circunstâncias. Se Deus se capacita, por que você fica ainda preso? Se Deus te dá coisas, por que você ainda tem medo? Eu já dei esse testemunho antes e vou compartilhar de novo com você. Um pastor amigo falou que o pai dele exerceu a fé, e aquela fé ativou a fé dos seus irmãos. Porque a fé colocada em ação gera testemunho. Então ele disse que estava lá tomando café, que já escutou isso, tudo bem, não escutou, vou repetir. Mas na mesa do café da manhã, olharam para todo lado, tinha manteiga, tinha café, cadê o açúcar? Cadê o açúcar? Não tinha açúcar. Pai, não tem açúcar. Calma, Deus vai prover. Olha, pai, mas como? Deus vai prover de onde que não tem açúcar? Não se preocupem, Deus vai prover. A fé daquele homem era tão grande que Deus era um Deus da provisão, que ele disse, quero que vocês peguem a colher e comecem a mexer o café. Mexa o café. Mas pai, só mexe, não murmura, só mexe o café. Começaram a mexer o café. Mexeram o café, ele disse, agora podem beber, mas antes espera. Senhor, a ti te dou graças, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas. O que é um açúcar no café para um Deus que ressuscitou o seu filho ao 3º dia? O que é um açúcar no café para um Deus que fez um homem que estava morto sair e andar outra vez? O que é um café para um homem, sabe, para um Deus ao qual disse aos seus homens, sim, silêncio. Em silêncio. Mas quando chegar perto, gritem. E as muralhas caem sem uma arma, sem uma guerra. É esse a ti que eu dou graças. Agora podem beber. E eles tomaram o café. E parecia que tinham mel. É essa fé
nos pequenos detalhes. É essa fé dentro da sua casa, é esse testemunho ao qual eu estou contando que aconteceu na sala da casa desse pastor, do pai dele, que hoje eu estou contando para você, que gera uma fé e uma expectativa. Um simples copo de café sem açúcar, ao qual é um testemunho dizendo assim: olha, se Deus proveu o café, açúcar do café, Deus vai prover um milagre na sua vida. Ele é fiel para cumprir. Então ele continua. Sabe, a fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê todas as escadas. É não escutar, sabe, tudo que está no cenário contrário. A fé, ela nos chama para viver isso em meio a desafios, em meio a circunstâncias. Eu não reclamo. Eu não posso reclamar do que, sabe, eu queria viver ou que eu queria que fosse do meu jeito. Não, não. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que reclamar das crises e dos problemas. Eu tenho que gerar uma expectativa do milagre de Deus através do problema. Não tem como Deus operar milagres num ambiente onde não tem nada para Ele fazer. Qual o testemunho que você tem para dar hoje? Qual o testemunho que você tem para dar para quem chegar e entrar por aquela porta? Que Deus é que você vai apresentar para ele? Que Deus? Que Jesus é esse que você vai apresentar para ele? O Jesus apenas que deu? O Jesus apenas que, sabe, realiza todas as coisas para você? Não é esse Jesus que eu quero conhecer. É um Jesus de intimidade. Um Jesus que eu chamo ele de meu irmão, meu amado, meu Senhor, meu Abba. E esse é o que Ele quer. Através da nossa vida, então, Deus vai levantar alguém. Escuta o que eu estou falando para você. Deus vai levantar alguém que acredita em você e vai financiar os seus sonhos e os seus projetos. Deus vai levantar uma pessoa que vai olhar para você, não com o olhar que o mundo olha, mas com o olhar que determinado de Deus, e vai investir, e vai apoiar o seu projeto, e você vai perguntar, de onde ele saiu? Do céu, porque o projeto que você carrega, e o sonho que você carrega, é meu. Você só apenas carrega o projeto que eu tenho. Cada um de nós carrega um projeto de Deus, ou vários. E esse ano de 2025 vai ser um ano de tirar da gaveta e começar a praticar e colocar, sabe, a exposição, o projeto que Deus tem para mim. Quantos creem nisso aqui? Sabe, viver essa fé e mover em meio à circunstância. A Bíblia fala em Atos 27 que o apóstolo Paulo estava sendo transportado para Roma e no meio desse caminho todo aí acontece um desastre, o barco começa, sabe, as ondas começam a bater no barco, ele fala assim, olha, se vocês permanecerem no barco, ninguém se perde. Não é para a morte. Nós não vamos morrer. O barco vai se quebrar todo, mas nós não vamos morrer. E a Bíblia fala que alguns estavam pulando fora do barco, e ele diz, não, manda todos eles voltar para dentro do barco, porque o barco não, olha, ninguém vai morrer. Se eles ficarem fora vão morrer, mas se eles voltarem para o barco, ninguém vai morrer. Então, eles voltaram para o barco. Mas diz que em determinadas cidades, castigado pelas ondas e pela força dos ventos, o barco quebrou e eles foram dar numa ilha. Entenda que as circunstâncias vão revelar algo poderoso. Então ele diz que estavam lá, juntaram aquele lugar, tinha uma aldeia, ele foi começar a juntar os gravetos, para poder fazer a fogueira. E quando ele chega no graveto, para colocar a lenha na fogueira, uma cobra pica a sua mão. Aqueles homens começaram a falar, esse cara deve estar totalmente em pecado. Esse homem deve estar realmente vivendo um pecado e Deus está castigando ele. Porque, olha só o que aconteceu. Nós naufragamos, nadamos até aqui e agora uma cobra picou a mão dele. E ficaram à espera de que Paulo começasse a inchar a mão e morrer. Há pessoas que às vezes vão ficar à espera de ver o veneno que foi destilado em você te matar. Mas deixa eu falar para você, Paulo sacudiu a serpente e nada aconteceu. E a mesma mão que foi picada pela cobra, ele fez um milagre e cura no chefe da aldeia. Então aqueles outros que diziam, ei, esse homem é endemoniado, esse homem está em pecado, começaram a dizer, ei, vemos que Deus é com ele. Chamaram toda a aldeia, todos aqueles que estavam doentes, enfermos, para ser curado por Paulo. Então a mesma mão ao qual te feriu, é a mesma mão que Deus vai usar para curar pessoas. O mesmo que está acontecendo com você, aqueles mesmos que te feriram, é aquele lugar que Deus vai usar você para curar onde você foi ferido.
Se foram ingratos com você, seja grato. Se viraram as costas, continua movendo forward, continua avançando. A Bíblia fala que o Senhor acrescentou o que Ele queria, e nenhum daqueles que Ele acrescentou se perderam. Pessoas vão entrar, pessoas vão sair da nossa vida, mas existe uma pessoa que não pode sair: Yeshua HaMashiach. Existe uma pessoa que tem uma promessa: estarei com você até a consumação de tudo. Queremos andar cercado de pessoas, mas Jesus era sozinho. Tem fases da nossa vida que nós vamos andar só, para encontrarmos mais com Deus. Porque quando Jesus queria falar com o Pai, Ele dizia: fica aí orando, que eu vou falar com o Pai e já venho. Subia aos montes e orava. Às vezes Deus está nos levando para um lugar de solitário, um lugar onde não tem ninguém, para que você possa ouvir mais a voz de Deus, para que você possa ter mais audição, não com os ouvidos, mas ouvir a palavra de Deus com o coração, ser direcionado por Deus para a boa, para a perfeita e agradável vontade dEle. Então esses homens que nós achamos que queremos ser, confiaram em Deus. Confiaram porque Deus disse: ei, você vai para lá, o teu julgamento não é aqui, o teu fim não é aqui. E Paulo tinha certeza de que ele não iria morrer. Ei, você tem certeza que o teu fim não acabou? Que a tua história não terminou? Você tem certeza de que aquilo que você está vivendo é apenas uma fase do projeto que Deus tem para revelar a glória dEle através do que você está vivendo? Porque você será o maior testemunho que toda a tua família vai ver. Você será o maior testemunho que todas as pessoas que estão à tua volta vão ver. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Eu creio que Deus vai usar as tuas dores para gerar o maior testemunho. Quando você foi abandonado e deixado para trás, você assim, ó, vai ficar aí por conta, sabe, não quero saber o que vai acontecer com você. E Deus tem guardado você, Deus tem protegido você, Deus tem feito algo ao qual antes não fez pela tua vida. Então eu quero que você comece a enxergar isso. Provérbios 3, 5 e 6, ele fala: confia no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Para vivermos um nível novo, temos que confiar em Deus. A fé que escolhe Deus, meu irmão. Por isso que a Bíblia fala: primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos. Será que Deus não sabe aquilo que você precisa? Será que Deus é onisciente sem saber aquilo que você precisa? Mas Ele disse: se você tiver a fé de confiar em mim, eu sei o que você precisa. Se você tiver a fé de entregar isso que você está passando e vivendo nas minhas mãos, eu sei o que é preciso para mudar a tua vida, mudar a chave daquilo que você está vivendo. Eu sei o que preciso. Irmãos, esses dias têm sido dias de tempestade. Eu falei: Deus, e agora? Descansa em mim. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Pai. Calma. Eu estou no controle de tudo. Eu só quero ver como você vai passar por ela. Deus quer ver como você vai reagir à situação. Deus quer ver como você vai reagir às situações que vão ser colocadas diante de você. Como eu reagirei? Sabe, irmãos, cada vez que vem algumas situações, eu lembro sempre. As pessoas sempre vão querer questionar o teu chamado, a tua autoridade, o teu pastoreio, a tua liderança, aquilo que Deus colocou para você. E muitas vezes nós queremos nos defender. Não, você não é nada, eu não sou nada. Eu não, sou filho, servo, amado. Sabe o que acontece? Aí me lembra que Moisés só orou: Senhor, se não for para ser eu, não tem problema, mas mostra para o teu povo que o Senhor é para mim. Como estamos falando da galeria da fé, estamos falando assim: olha, Deus, o Senhor me justifica, porque eu sei em quem eu creio,
Eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé. Eu sei em quem eu tenho acreditado todos os dias da minha vida. Eu era para estar morto no mar, ou ser na sentença de Faraó ter morrido. Mas o Senhor me escolheu. Eu era de língua pesada, mas o Senhor mesmo assim confiou em mim para falar do teu nome de frente de Faraó. Eu não sabia o que fazer e o Senhor me mostrou a cada etapa daquilo que o Senhor precisava que eu revelasse a tua glória. Muitos vão tentar imitar alguns feitos e maravilhas que Deus fez, mas não vão conseguir ir mais além do que 2 ou 3 milagres ou até fantasias. Moisés jogou o cajado, transformou em serpente, eles também conseguiram. Transformou o mar, o lago em sangue, eles também conseguiram. Mas para abrir o mar, para alimentar no deserto, para levantar uma coluna de fogo e uma nuvem de glória, que ao nada faltava. Será que eles conseguem? Homem nenhum fez isso. Pastor nenhum fez isso. Igreja nenhuma fez isso. Quem fez foi o próprio Deus. Então quem te guarda e te protege não sou eu. Quem te guarda e te protege é o próprio Deus. Porque você é eleito e escolhido, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Então por isso que nós temos que adorar somente a Ele, exclusivamente a Ele. Então quando vemos que fé que escolhe Deus, Moisés pela fé, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Ele rejeitou, irmão. Rejeitou a riqueza do palácio. Cuidado com as propostas que vão te roubar do propósito. Elas são bem aliciantes. Elas são bem interessantes. Satanás nunca vai oferecer algo ruim para você. Ele vai primeiramente oferecer uma porta gigantesca. Mas eu vou para a Bíblia e falo assim, ó, a porta que o Senhor tem para mim é estreita. Ele vai oferecer um lugar largo, ele fala assim, o caminho é estreito. Será que às vezes a gente não tem escolhido coisas baseado naquilo que nós achamos que é bom, mas não perguntamos para Deus o que para Ele é bom para nós? Moisés poderia ter desfrutado de tudo aquilo. Moisés, no auge da vida do Egito, tinha todas as oportunidades de continuar desfrutando de tudo que o palácio proporcionava. Quantos de nós já tivemos a oportunidade de sentar em lugares ao qual o cara é bom? Pessoas milionárias, ricas, que podem abrir portas, escancarar para nós, mas numa mesa melhor do que a mesa do Pai. Não há nenhuma network maior do que essa aqui, ó. Para você fazer network com quem está do teu lado, você precisa estar em plena conexão com aquilo que está no alto. Não tem como Deus abrir a porta para o teu lado se a porta que abre do céu não estiver escancarada para você. Se você não conseguir olhar para cima como fez, olha, eu estou vendo o Senhor sentado à direita do Pai, eu estou vendo a glória, eu estou vendo o reino, eu quero ir para esse lugar. Se a conexão com o Pai não estiver plena, não tem como Deus abrir as portas do lado. Conexão com Deus e com meus irmãos. Qual é que é a maior ali, irmão da cruz? Qual é a maior conexão? A que vai para o lado ou as que vão para cima? Ele está dizendo, uma conexão maior é comigo. Eu sou a tua network, eu sou aquele que abre portas, eu sou aquele que fecha, eu sou aquele que te conecta com quem está ligado ao teu propósito. Por isso que nós temos que buscar primeiramente Deus, as coisas do alto. Então, em um mundo que constantemente tem muitos faraós oferecendo propostas, nós temos que nos manter firmes. Sabe, desfrutar de tudo aquilo que o mundo tem é muito bom, mas será que está dentro do propósito de Deus? Daquilo que Deus quer para nós? Vai chegar dias em que a palavra e o confronto vai fazer comichões nos ouvidos das pessoas, e elas não vão querer ficar sentadas nos bancos e vão procurar lugares para não ouvir a palavra. Por quê? Porque a palavra que transforma é aquela que confronta, não é a palavra que massageia o ego. O problema é que eu vou para lugares onde massageia o meu ego, não transforma a minha vida.
Para eu viver de fé, eu tenho que passar pela moinha, meu irmão. Não tem como você dizer, eu sou um homem ou uma mulher de fé, quando você está lá em cima. Lá em cima vai demonstrar que quando você esteve passando pelo vale, você conseguiu perseverar e acreditar em Deus. Aí Deus assim, olha, agora, no pouco tiveste comigo, te colocarei no muito. Vai chegar dias em que as pessoas vão procurar isso aqui, esse lugar, e não vai ter mais. Vão chegar dias onde você tem a oportunidade de adorar ao Senhor, compartilhar com o teu irmão, mas não vai acontecer mais, porque a igreja vai embora. Vai ser arrebatada, vai ser levada pelo Senhor, louvado seja. Nós esperamos por isso, oramos por isso, cremos por isso. Mas até lá nós temos que pregar o Evangelho. E o que o Senhor tem falado para mim é que estão pessoas perdendo a sua vida por nada. Perdendo a sua vida para entregar aos prazeres da carne, prazeres do mundo, prazeres do momento. E será que é isso que vai edificar? Irmãos, Jesus deu uma palavra dura para os seus discípulos. Dura! Onde é que tem dizendo que Jesus é um ursinho carinhoso? Onde é que tem dizendo que Jesus simplesmente sempre passou a mão na cabeça dos seus discípulos? Não, Ele ensinou 3 anos. Ensinou a curar, ensinou a libertar, ensinou a ressuscitar, ensinou a andar sobre as águas, ensinou a fazer milagres e maravilhas. E quando tiveram a oportunidade, eles falharam. Poxa, andam comigo, ainda não aprenderam. Senhor, sabe, os discípulos de João Batista batizam mais do que os nossos, irmãos. Não interessa quem está batizando mais, o que interessa é que está sendo batizado as pessoas. Não interessa que está pregando mais de um lado, mais do outro. Não interessa se uma igreja tem mais membro ou menos membro. O que interessa é que tem pessoas escutando o Evangelho da salvação. Interessa que a porta está aberta, transformando vidas. O que interessa é que as portas estão abertas, restaurando vidas, casamentos, famílias, propósitos, levando as pessoas para a direção que Deus tem para cada uma delas. Não é o número de pessoas, é a presença de Jesus no lugar. Tua presença vale mais do que o ouro, do que a prata, do que os prazeres. É a presença dele que transforma, é a presença que quando ele passa, a Bíblia fala que onde Jesus passava havia transformação, avivamento, milagres e cura. Então, se você permitir que Jesus caminhe nos corredores e entre no teu coração, vai haver uma transformação. Porque Ele quer que isso aconteça. Ele quer que isso aconteça. Mas eu preciso crer. Vivemos em uma sociedade, irmãos, que constantemente nos tenta com prazeres e recompensas temporárias. Para agora. Satanás, ele não sabe o que vai acontecer amanhã, por isso ele vai tentar roubar a tua vida hoje. Toma aqui hoje. E às vezes nós trocamos. E você vem da caça com fome. E você troca a presença, a promessa, por um prato de lentilha. O que você está comendo? Onde você está se servindo? Porque o mundo está ali. E não é uma salada de chuchu que Satanás vai te oferecer. Não. Só aqueles hambúrgueres gostosos, gordurosos, com queijo cheddar escorrendo pelo lado. Só que isso vai te matar. Só que isso é só um prazer momentâneo. É igual alguém que cai no adultério, é um prazer momentâneo, mas amanhã tem a consequência de uma perca eterna. É um prazer de uma droga hoje. Eu fumo, eu me drogo, eu bebo, sabe? Tudo hoje. Eu vou para a prostituição e para a pornografia hoje, porque agora eu necessito. Você está jogando fora toda a tua eternidade. Jogando fora todo o projeto de Deus para a tua vida. Então, para viver níveis de fé, eu tenho que abandonar o pecado. Para viver níveis de fé, eu tenho que, sabe, rejeitar a velha vida, a velha natureza. Porque se eu sou nascido de novo, eu não posso mais viver onde eu vivia. Sabe, irmãos, hoje as pessoas não têm reverência. Essa semana o tema foi temor e obediência. As pessoas não têm mais, sabe por quê? Elas entram nos cultos, vão jogar, estão no telefone. Você não tem que ter reverência só a mim, isso é respeito. Mas reverência onde você está. Na casa do Pai, ouvindo a palavra.
Por que a minha vida não é transformada? Porque você está mais preocupado com o quanto está lá fora do que o que Deus está fazendo aqui dentro. Você está muito mais preocupado com as notícias que podem chegar do que o que Deus está fazendo e pode fazer. Então a gente às vezes perde a oportunidade de viver um milagre. Ah, quem está passando aí? É Jesus. Filho de Davi, tens compaixão de mim. Ele ouviu que Jesus estava passando. Ele disse, eu não vou perder essa oportunidade. E todo mundo falava, ei, cego, para. Ele não vai te ouvir. Ele não está preocupado com você. Ei, filho de Davi, tens compaixão de mim. A fé que nós temos gera um milagre e nos leva para um nível diferente. Jesus para tudo e fala, epa. Tem alguém que não me chamou, eu não escutei ele com a voz, eu escutei ele com o coração e fé. Como você tem prestado atenção e chamado Jesus? Por que eu não vivo milagres? Porque você não escuta que Ele está passando. Você não escuta que Ele está. Você se distrai com qualquer coisa. E eu quero um milagre. Eu quero o dono do milagre. Mas eu quero entregar a vida para Ele. Sabe? Então, nós, nessa sociedade que a gente vive, nós temos que entender que mesmo que isso signifique sacrifício, quando priorizamos Deus, encontramos a verdadeira realização da nossa vida. O que o apóstolo Paulo fala? Eu estudei na escola de Gamaliel, era iletrado, falava várias línguas, ele era respeitado entre os romanos, respeitado entre o seu povo, odiado entre os judeus. Mas ele, quando tem um encontro verdadeiro com Cristo, ele abandona toda a sua velha vida para viver a vida que Deus tem para ele. E o convite que Deus quer para nós é, ei, a velha vida que você estava vivendo, eu te convido para viver uma nova. Uma vida comigo. Uma vida em plenitude. Não vai ser uma vida fácil, porque você vai ver que aqueles que andam comigo sofrem. Mas eu garanto a vitória. Eu garanto a vitória. Enquanto muitos estão preocupados, sabe, em murmurar, confia. Confia em Deus. Porque Ele é aquele que vai mudar a nossa história. É aquele que vai mudar a nossa vida. Então a fé, ela transforma a vida. Fé é se manter num processo que vai gerar um testemunho. Quando a Bíblia nos mostra que em meio àquela tempestade ao qual os discípulos estavam dentro do barco, gerou um milagre. Jesus vem andando sobre as águas. Sabe, então, aquilo que você está vivendo é simplesmente um pretexto para Deus operar milagres e você dar um testemunho vivo de quem Ele é. Vemos mais aqui, em meio a uma cova de leões famintos. Em meio a um lugar que era improvável qualquer um de nós aqui sairmos vivos lá de dentro, Deus fez o leão jejuar, porque lá dentro tinha um homem de Deus que sabia em quem poderia confiar. Então mesmo que se lancem na fornalha, mesmo que te lancem, sabe, nas covas dos leões, não tenha medo, porque o Deus que você serve faz o leão jejuar. O Deus que você serve, mesmo que você esteja lá dentro há 4 dias, amarrado por faixas, Ele dá uma ordem para o mundo espiritual e para a vida e para a morte, e diz, ei, sai desse lugar, Lázaro, vem para fora. É o mesmo Deus que quando as fornalhas estavam 7 vezes mais aquecida, a Bíblia fala que os que levavam Sadraque, Mesaque e Abednego no meio da escada, morreram. Para pensar, o milagre já aconteceu na escada, irmão. Você já parou para pensar que o milagre não aconteceu quando eles foram lançados lá dentro? O milagre já começou a acontecer quando eles subiram as escadas, porque aqueles que estavam levando eles caíram mortos porque era muito quente. E não queimou nada. Eu sendo Nabucodonosor, já dizia, ei, manda esse menino voltar. Porque verdadeiramente Deus é com eles. Porque se 2 caíram queimados, e eles estavam no mesmo nível, no mesmo lugar, e não aconteceu nada com eles, ele disse assim, ó, eu vou pagar para ver até onde ele vai. Tem pessoas que vão pagar para ver até onde vai. E Deus vai mostrar que vai até onde Ele quer para o milagre acontecer. Eles foram empurrados. Quando chegou lá dentro,
A única coisa que queimou foram as amarras que os prendiam. E quando eles olharam, quem está dançando com ele? Havia um quarto homem dançando na fornalha. E eu estou dizendo para você que não importa o ambiente que você está, vai haver um quarto homem dançando com você na fornalha. Ei, não importa onde você está, vai haver um homem segurando a boca do leão. Não interessa onde você está, vai ter um homem que vai dizer: ei, mar, acalma, vento, cessa. Por quê? Ei, não é para a morte aquilo que você está vivendo, é para a glória de Deus. Aleluia! Hello, maná, show querer maná. É para a glória de Deus. Porque quando tudo isso passar e terminar, o teu testemunho vai ser: Senhor. Sabe aquele gigante que desafiou o teu reino 40 dias? Caiu. Sabe aquele gigante que se levantou afrontando todos os dias? Ei, cadê? Chama um aí para lutar comigo. Às vezes a tua ajuda vai vir de lugares inesperados. Você espera que venha um guerreiro salvar você, e pode ser que Deus te coloque um menino fazendo delivery. Às vezes a gente quer coisas grandes, mas Deus não trabalha nas coisas grandes, porque Ele é grande. A Ele é a honra, a Ele é a glória, a Ele o louvor. Então Ele vai pegar um menino que ninguém dá nada por ele, que vai entregar queijo e pão, e vai dizer: olha, por que eles estão aqui? O que está acontecendo? Não, esse homem está aí afrontando 40 noites o reino de Israel, e vocês não fazem nada. Claro que Davi não era bobo. O que eu vou ganhar? O que ele está oferecendo? Impostos livres, nunca mais vou pagar imposto, casar com a filha do rei e sentar na mesa. Ele falou assim: eu vou. Por quê? Porque não vou por mim. Deus já me livrou de um urso, já me livrou de um leão. Esse gigante para Deus é nada. Ei, quantos livramentos Deus já te deu? Quantos livramentos, sabe, Deus já proporcionou para você, e você simplesmente olha hoje: não, Deus não consegue fazer. Ei, Deus já te deu livramento. Uma vez eu estava no Brasil, depois de muitos anos eu fui levar minha filha lá, porque ela tinha 6 meses. Então fazem 20 e poucos anos atrás. Mas testemunhos não têm prazo de validade. Ele continua mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, sabe, eu não queria ir no monte, eu não queria ir. Meu pai falou: não, você tem que ir para agradar sua avó. Eu não estava na igreja não, irmão, eu estava no mundo mesmo. Em março eu não queria saber de igreja, eu queria saber de tudo que tinha lá, menos isso. Então eu fui. Tá bom, pai, eu vou agradar o Senhor, eu vou lá. Minha bisavó estava lá. Foi a minha bisavó que orava comigo todas as noites. Eu conheço todos os corinhos antigos, porque ela cantava para mim. Então foi uma semente que ela plantou, que nunca eu vou esquecer. Então tem a oportunidade que sua avó, ou seu avô, ou sua mãe cantar corinhos e hinos para você, guarda no teu coração, porque um dia eles vão servir. Então eu estava lá, e o escuro, irmão, escuro, ninguém via nada, mas tinha muitas igrejas lá em cima, muitas igrejas, e eu estava lá, aqui. Eu conhecia Jesus, mas só de ouvir falar. Eu não conhecia Jesus em intimidade, não sabia o que Jesus podia fazer. E meu pai ia para a igreja quando ele precisava. Estava precisando de alguma coisa, ele ia para a igreja, levava todo mundo. Acabou a necessidade, saía todo mundo da igreja. Então o que eu quero contar para você? Nessa noite, estava lá, eu, a mãe dos meus filhos, e ela no colo. E eu lembro até hoje, pastor. Calça cinza, camisa branca, óculos e uma Bíblia gigante embaixo do braço. Se aproximou e disse: olha, eu vejo o teu choro todas as noites. Eu vejo o teu choro. E hoje, você não vai chorar mais. A minha filha nasceu com um problema respiratório, onde passava 15 dias em casa, 15 dias no hospital em Portugal. 15 dias em casa, 15 dias em Portugal. Cada vez que ela ia, pegava alguma coisa. E era sempre a nossa vida, era essa. Ela dormia aqui em cima do meu peito, porque se ela parasse de respirar, eu acordava. Ou então era uma placa embaixo da cama dela, do colchão, né, do lençol, para que se ela parasse 5 segundos, apitava e a gente levantava. Mas para não correr risco, ela deitava aqui, ó. Muitos meses passou deitada aqui.
E ele fala assim, ó, o Senhor tem visto o seu choro. Hoje, exatamente hoje, ela está sendo curada de toda a enfermidade. Porque ela foi colocada no ventre dessa mulher pela mão de um anjo. E ele começou a profetizar algo que eu não tinha ouvido o resto. Ele só falou assim, olha, e Deus te deu 3 livramentos. Meu irmão, nós fomos assaltados. Tínhamos todo o nosso dinheiro dentro da bolsa. E num lugar onde a gente ia pegar um táxi, não conseguiu. O homem veio, o cara passou numa moto, falou, para lá e para cá, você perde a inocência no Brasil, você mora muito tempo fora. Ele disse, esse cara vinha me perguntar onde é que é o endereço, eu não vou saber onde é que é. E quando ele passou, ele falou, é um assalto. E eu disse, meu Deus, e agora? Eu vou ter que pegar, é o dinheiro da consulta da minha filha que está aqui. Irmãos, eu não sei você dentro de uma situação dessa, mas eu nunca fiquei tão calmo. Eu comecei, ele chegou, pediu todo o dinheiro, a gente não deu, não babou, eu fui logo para cima dele, olha, eu não tenho muito dinheiro, só tenho isso que está aqui. E só que a minha carteira de motorista estava lá dentro, em Portugal, eu não queria dar. Então comecei a dar uma nota de R$1, R$2, R$5. E ele me deu tudo, eu disse, não, está tudo aqui, não tem mais nada. Ele levou, muito calmo. Ia sendo assaltado de novo, no centro da cidade. Sabe, e aí o Senhor foi me lembrando os livramentos que Ele tinha me dado. E Ele falou uma palavra que eu não escutei. Falou, olha, você vai pregar em lugares, Deus vai te levar e vai instituir algo sobre você. E você vai falar do amor de Cristo em uma língua diferente, em um país de língua diferente. Eu não escutei isso. Eu já morava em Portugal e a língua é praticamente a mesma. Não era projeto meu vir para cá, mas era projeto de Deus. Então, para que Deus pudesse aumentar esse nível, o que eu estou falando para você? Todo testemunho, pequeno que seja, é uma oportunidade de engrandecer o nome de Deus. O seu testemunho não é pequeno. O seu testemunho é do tamanho da sua experiência com Deus, que vai edificar a fé do próximo. Então, essa fé, irmão, que Deus quer desenvolver em nós. E nós vemos aqui, que uma mulher, o louvor pode vir, que uma mulher, que meu irmão, ninguém dava nada por ela. Quem era Raabe? Quem era Raabe? Uma prostituta de Jericó. Quem era Raabe? O que poderia esperar de Raabe? Ou ela não conhecia o Deus ao qual os espias foram lá ver a terra. Ela não conhecia esse Deus, mas ela sabia que se pudesse ajudar eles, alguma coisa poderia acontecer. Então Raabe pega e acolhe os espias de Deus na casa dela. E a Bíblia fala que toda a muralha, por desobediência a Deus, a muralha cai por terra. Mas porque Raabe acreditou no Deus que ela não conhecia, a casa dela ficou de pé. E o que é mais surpreendente? Não só a casa de Raabe ficou em pé, mas como essa mulher entrou na genealogia de Jesus. Ela está inscrita aqui. Na descendência de Jesus está Raabe, uma prostituta. O que eu quero falar isso, pastor? Não interessa o que você fez, o que interessa é que Deus vai começar a operar daqui para frente. O que interessa é que Deus vai fazer daqui para frente. O teu passado não está condicionado ao propósito que Deus tem para você. Ah, mas eu era uma prostituta. Mas quando você encontra por Deus, Ele muda tuas vestes. Aquela mulher foi pega em adultério e Deus disse, olha, Jesus falou, agora vai, não peques mais. Ele não condenou a mulher, Ele não apedrejou a mulher, podendo Ele apedrejar. Porque a palavra dele foi, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus tinha pecado? Não, mas Ele viu de graça com aquela mulher. E será que a igreja hoje age com graça? Será que hoje nós não estamos mais preocupados em sentenciar pessoas do que cuidar delas? Será que não temos mais na nossa mão canetas como advogados e juízes, ou estetoscópio, ou luvas, ou curativos para curar os enfermos, aqueles que estão lá fora? Porque eu vejo muita gente dizendo, eu sou santo. Somos santos lutando contra o pecado, meu irmão. Porque você diz que se você não é pecador, você já está mentindo, porque nós pecamos em palavras, em pensamentos e atitudes. E se você quer uma igreja perfeita, sem pessoas que pecam, então você tem que pedir para morrer, porque essa igreja deve estar no céu, aqui na terra não existe. E essas pessoas que estão do teu lado, elas vão confrontar você, para moldar você, para você viver o propósito de Deus. Sabe o que é mais fácil? Você está me machucando, eu saio. Você está me machucando, eu fujo. Mas a Bíblia fala
que o profeta desce à casa do oleiro. E quando ele chega na casa do oleiro, ele estava moldando o barro. E de repente o vaso se desfaz nas suas mãos. O vaso não aguentou pressão suficiente. Não aguentou, sabe, o molde suficiente. O que Deus fez? Jogou fora? Não, agora eu vou pegar outro punhado de barro para poder refazer. Não. A Bíblia fala que ele refez o barro outra vez. Refez o vaso outra vez. Às vezes você vai passar por pressões para Deus refazer o barro. Refazer o vaso que você é. Às vezes o formato que você idealizou não é o formato que Deus desenhou para você. Então Ele está refazendo você para ficar na forma, no tamanho que Ele determinou, para derramar sobre você e você reter tudo aquilo que você sabe que Deus tem para você. Porque a Bíblia fala assim, ó, nós somos como vasos de barro, cheios e preenchidos por um tesouro imensurável, que é a presença gloriosa do Yeshua HaMashiach, do Espírito Santo de Deus. Então que igreja nós somos? Aquelas que ajudam a derramar e transbordar para encher vasos? Ou é aquela que quebra vasos porque diz, esse vaso é de desonra? Quem somos nós? Quem somos nós para dizer se é ou não? Nós não temos o poder de sentenciar ninguém. Nós estamos aqui para direcionar pessoas, para curar pessoas, para ativar pessoas, para restaurar pessoas, para dizer, ei, assim seja curado em nome de Jesus. Ei, Jesus não mandou a gente condenar ninguém. Jesus disse, ei, orem uns pelos outros. Presbíteros, coloquem óleos sobre as suas mãos e coloquem sobre a cabeça dos enfermos e eles serão curados. Ele não está dizendo, subjugai as nações, não. Então a igreja não é um lugar que é tribunal de Cristo. A igreja é um lugar de renovo, de restauro, avivamento, recomeço. Sabe, quando eu entro por aquela porta, eu sei que o mais pecador às vezes sou eu. Eu não importo. Ah, pastor, mas o seu pecado? Meu pecado não é meu. Não atinge o caráter de Deus, porque todos os dias eu luto. Assim como Paulo tem espinho na carne, você também tem, eu também tenho. Todos nós temos. Lutamos para não pecar, lutamos para não errar, lutamos para não desistir, lutamos para não cair, lutamos para continuar avançando. Todos os dias nós temos a nossa própria luta e não vai parar até Jesus voltar. Só que essas lutas estão produzindo em nós uma fé inabalável, uma perseverança, uma confiança, uma determinação que Deus é conosco. Então cada luta que você passa mostra a grandeza de Deus e mostra a nossa fragilidade. Eu sou fraco, sou muito fraco, porque é na minha fraqueza que se aperfeiçoa a grandeza de Deus. É na nossa fraqueza. Então se você acha que você está muito forte, então Deus assim, então tudo bem, faz você a força no teu braço. Agora se você estiver fraco, faço eu. Quando você está fraco, eu sou forte. Vamos ficar de pé. Queremos fazer do nosso jeito. A fé de Raabe levou de uma posição de rejeição à inclusão na linhagem de Davi. Senhor, e aí levanta um homem forte e valente. Quem eu? Eu sou o menor da casa do meu pai. A minha família não tem nenhum nome. De onde eu saí, ninguém conhece a minha família. Ela não tem, sabe, um título para ser defendido. E aí levanta um homem forte e valente. Deus não está preocupado com de onde você veio, da família que você foi gerado. Deus está preocupado quando você encontrou com Ele, agora você é filho dele. Quando você encontrou com o Pai, agora você tem a identidade de Cristo. Quando você encontrou com Ele, agora você é representante, embaixador desse reino. É isso que Deus quer de nós. Para vivermos um nível diferente, nós precisamos enfrentar as nossas lutas, dizendo, ei, meu Deus, eu confio no Senhor, apenas segura na minha mão. Não me deixa padecer, não me deixa esmorecer, não me deixa desistir no meio da caminhada. Porque eu sei que essa leve e momentânea, passageira tribulação, quando chegar ao fim, vai produzir frutos de glória. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Então, irmãos, sabe, a fé de atravessar é impossível. A fé de atravessar, sabe, a Bíblia fala, para a gente terminar, diante deles havia um mar. Irmãos, havia um mar ao qual era intransponível. Eles não tinham a fé de andar por cima
cima das águas. Todos os 400 mil, agora era muita gente andar por cima das águas, não. E eles diziam: o que é que a gente vai fazer agora? Moisés, toca o cajado na água. Deus quer ver a tua fé. Diante da situação, se você tem coragem de tocar com o cajado nas águas, esperando que ele se abra. Logo atrás dele vinha um exército perseguindo ele. Mas Deus mandou eles olharem para frente, para o outro lado. A tua vitória não está atrás, a tua vitória está diante de você. Aquilo que Deus preparou não está mais lá atrás. Aquilo que Deus preparou está diante de você. Então segue para aquilo que Deus tem. Sabe, o mar se abriu e o caminho era para frente. Não dava mais para retroceder, porque a multidão empurrava todo mundo para ir em direção ao caminho que estava sendo aberto. Ia sendo aberto o caminho, a cada passo ia sendo aberto. E as pessoas iam marchando. Atrás dele vinham os inimigos deles, ao qual achavam que nada ia acontecer, e começaram a perseguir. E a Bíblia fala que todos os seus inimigos foram devorados, engolidos pelo mar. E meu irmão, aqueles que te perseguem, aqueles que estão indo atrás de você, te empurrando, às vezes por propósito de Deus, não desespera. Deus vai na tua frente abrindo caminhos. Eu sou o Deus que vou na tua frente abrindo caminhos e construindo pontes no meio do deserto. Esse é o teu Deus. Esse é o teu Deus, que continua operando milagres, que continua fazendo algo sobrenatural. A travessia do Mar Vermelho simboliza momentos da nossa vida em que parece perdido, mas a fé chama para avançar. Mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é capaz de abrir e fazer o impossível sobre a nossa vida agora. Em nome de Jesus. Pois quando estou em tua presença, viver eu não sei, mas eu sei uma coisa: o mar vai se abrir, o mar vai se abrir dentro de mim. Eu não sei como você vai fazer, mas eu confio que eu atravessaria esse lugar. Eu não sei como, Deus, mas o Senhor está comigo a todo tempo. O Senhor teve com Raab, o Senhor teve com Moisés, o Senhor teve com Paulo naquela ilha, o Senhor teve a cada instante, a cada momento, e comigo não vai ser diferente. Deus está me chamando para viver um novo nível, um nível diferente daquilo que nós estamos vivendo. Não permita que 2025 seja uma cópia de 2024. Creia naquilo que Deus declarou sobre você. Creia. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Dê a mão ao seu irmão, vamos fechar os corredores. Viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei que eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou nessa presença, o meu viver é transformado. Então ser levado por Ele, sermos empurrados por Ele para o lugar nele. Tá doendo, pastor? Mas vai passar, porque eu estou contigo. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Então dá um brado de vitória e diz: ei, eu vou viver um nível novo. Eu vou viver um nível novo de fé. Aleluia! Glória a Deus! Diga pro seu irmão, diga: ei, você está preparado para viver o novo nível de fé? O novo nível daquilo que Deus tem para fazer para você? Amém? Glória a Deus! Vocês glorificando o Senhor. Eu vou dar aqui os recados rapidamente. Pessoal, nós encerramos o nosso grupo de conexão e vamos voltar na segunda semana, dia 8 e dia 9 de janeiro.
Vamos ter esse período agora de férias. Próximo sábado teremos culto normal e dia 31 nosso culto da virada. Amém? Glória a Deus. Meu Deus. Vamos ficar em casa então? Botar o pijama, ficar em casa? Não, vamos fazer uma festa aqui, tá? Nós vamos estar aqui com louvor. Vamos começar às 10 horas da noite, tá? Só que a gente estava pensando em fazer o jantar antes. Não dá para fazer antes. Então vamos fazer o jantar depois da passagem de ano. Então, o que é que vai ter que fazer, pastor? Traga um prato cheio, porque prato vazio a gente tem aqui, tá? Traga um prato de comida, com uma comida dentro, tá? Porque a gente tem que ser bem específico. Então, quando eu chego aqui, a pessoa disse que era para trazer um prato, eu trouxe. Então, traga um prato, tá? Traga uma carne, traga aquilo que você queria comer. Sabe o que nós temos que viver, irmão? O que você quer para você? Então, o que você quer para você, dê para os outros. Se você quer comer picanha, você vai vir trazer aqui asa de frango. Porque a Bíblia fala mais, bem-aventurado aquele que dá do que o que recebe. Porque Deus pode te surpreender. Então, cada um de nós aqui, trazendo um prato, nós vamos fazer aqui a mesa, como a gente fez ontem. Vai ficar bem bonito aqui. Vou colocar o link para você fazer a inscrição, para a gente saber mais ou menos quantas pessoas vão estar aqui. Para a gente controlar, porque não tem muito espaço aqui. E eu creio que você está nos empurrando para o next level. Novo nível. Por favor, e quando você trouxer o peru, a carne de panela, traga naquelas vasilhas de alumínio que não sabem descartáveis. Porque depois a gente joga fora. Para não ter aquilo, cadê minha panela? Ficou aí, não ficou? Lava aí, não lava, você leva. A gente joga tudo no lixo. Então, nós vamos ter, a partir das 22 horas, o nosso ponto de virada. Vamos começar com o louvor, com a palavra. Nós vamos estar lançando o papel. Nós vamos viver agora o ano da provisão. Vamos entrar no 2025 no ano da provisão. Amém? Deus tem uma provisão poderosa sobre a nossa vida. Então eu vou entrar já declarando, Senhor, a semente que eu tenho na mão e vou lançar na terra, vai produzir frutos de 30, 60 e 100 por um. Vou preparar os celeiros para receber a grande colheita, a provisão de Deus sobre nós. Vamos entrar 2025 declarando uma colheita farta e abundante. Você crê nisso? Amém? Aleluia? Então vamos ficar de pé. Tem mais alguma coisa? Não? Temos cantina, tá? Quem quer cantina? Basta? Que Deus possa falar ao seu coração. Continuar falando, ministrando no coração. Eu sou parte dessa mensagem. A mensagem maior chama-se Espírito Santo de Deus, que revela. Que você possa, sabe, viver esse novo nível que Deus chamou para você. Então, Senhor, somos para cá. Senhor, somos gratos pela tua presença, Pai. Que essa palavra venha falar sempre no nosso coração, Deus, que nós possamos viver esse nível que você tem para nós, de fé, intimidade e relacionamento. Para que nosso nome possa estar na galeria da fé, como homens e mulheres que enfrentaram desafios, mas estamos aqui de pé, firmes e fortes. Que o Senhor possa restaurar as nossas forças, que o Senhor possa fazer-nos caminhar mais uma milha, mais 2 milhas, mais quantas milhas forem necessárias e não desistir. Não é tempo de olhar para trás, é tempo de olhar para frente, porque é de lá que vem aquilo que eu necessito. Para frente que é o alvo, para frente é que está o prêmio, o galardão, aquilo que necessitamos. Então eu declaro em nome de Jesus, Pai, que não vamos viver mais chorando por o que passou, mas vamos estar abertos para viver o novo de Deus, o extraordinário de Deus sobre a nossa vida. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que o Senhor possa brilhar sobre nós a tua face, Deus, nos leva para casa em segurança e derrama sobre nós a tua graça, a tua proteção. Livra-nos de todo mal, toda cilada, toda seta do inimigo, e que nós possamos viver o melhor ano, o melhor final de ano da nossa vida. E aquele que crê e acredita, dá um glória a Deus. Aleluia! Deus abençoe você. Vamos precisa pensar no que Deus quiser. La
ser